boa noite. Começa agora mais um Resumo Brasil. As principais notícias da semana você acompanha comigo, Priscila Mendes, e com a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues. Governo federal anuncia pagamento do novo Auxílio Brasil a partir de novembro. Falta menos de um mês para as provas do Enem e estudantes se preparam para a reta final. Em nosso Giro pelo Mundo, crianças apresentam sugestões para a Conferência do Clima, que será realizada na Escócia. Quer se manter bem informado? Então continue com a gente. Abrimos esta edição falando sobre o Auxílio Brasil. O novo programa de transferência de renda do governo federal vai começar a ser pago no mês que vem. O auxílio é transitório, com duração até dezembro de 2022. Vamos ver na reportagem. O Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda do governo federal, começará a ser pago no mês de novembro. O ministro da Cidadania, João Roma, informou que haverá um reajuste de 20% em relação ao que é pago atualmente pelo Bolsa Família. Hoje, a depender da composição da família beneficiária, os valores variam de menos de R$ 100 até mais de R$ 500. Estamos estruturando um benefício transitório que funcionaria até dezembro do próximo ano, e esse benefício transitório teria por finalidade equalizar o pagamento desses benefícios para que nenhuma dessas famílias beneficiárias recebam menos de R$ 400. O novo programa deve atingir quase 17 milhões de famílias e vai substituir também o auxílio emergencial, que termina neste mês de outubro. Em discurso durante visita à cidade de Russas, no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o Auxílio Brasil e garantiu responsabilidade fiscal. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Mas seria extremamente injusto deixar aproximadamente 17 milhões de pessoas com valor tão pouco no Bolsa Família. Outras informações sobre o Auxílio Brasil você pode conferir no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. E em Minas Gerais, no ponto exato onde nasce o Rio São Francisco, teve início o projeto que vai percorrer 10 estados do país para revitalizar bacias hidrográficas, recuperar nascentes e levar água a quem precisa. Cercado de montanhas e com uma paisagem única, o Parque Nacional da Serra da Canastra é um verdadeiro tesouro hídrico no meio do cerrado. Com mais de 71 mil hectares, é repleto de cachoeiras, córregos, rios e nascentes, entre elas a nascente histórica do Rio São Francisco. E aqui, onde brota o Velho Chico, começou a Jornada das Águas do governo federal. Em 10 dias de viagem pelo semiárido, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai anunciar e entregar obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação e apoio ao setor produtivo e aos municípios. Estamos trazendo uma solução e essa solução vai se transformar na realização do sonho das pessoas humildes, pobres, sofridas e esquecidas do Vale do Jequitinhonha. A Jornada das Águas vai terminar no município de Propriá, em Sergipe, no dia 28 de outubro. Nos 10 estados visitados, serão entregues ou iniciadas obras e projetos que vão viabilizar a infraestrutura hídrica necessária para que a água chegue às regiões mais secas. A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é daqui a menos de um mês. Mais de 3 milhões de estudantes estão inscritos para fazer as provas. E nessa reta final de estudos, a gente mostra como os alunos estão se preparando e lidando com a pressão.
A estratégia da Beatriz para chegar bem nas provas é fazer questões todos os dias e não deixar a ansiedade tomar conta. Não adianta estudar tudo de uma vez, não adianta estressar e colocar uma montanha de coisas para você fazer. Tem que ficar relaxado e com a mente relaxada e descansada é que realmente se absorve o conteúdo. Já a Bianca, nos próximos dias, vai focar na redação. Uma estratégia que eu fui desenvolvendo foi realmente parar de fazer o rascunho. Então, nesse final, eu tenho tentado desenvolver mais habilidades assim, de escrever mais rápido realmente e dar tempo, né? Escrever um texto de qualidade, mas com o tempo. As estratégias de preparação nessa reta final podem variar de aluno para aluno, mas em geral os professores recomendam que o melhor a fazer, além de controlar a ansiedade, é revisar o conteúdo aprendido ao longo do ano. Eu iria para aquelas matérias que ele teve mais facilidade. As matérias de maior dificuldade, eu acredito que ele tenha que ter feito uma revisão anteriormente. Essa talvez seria uma das principais estratégias que eu recomendaria. Fazer as questões anteriores, fazer um retrospecto daqueles assuntos que são mais recorrentes. Eu separo 2 ou 3 matérias por dia para fazer questões. Eu estou dando um foco maior, né, nas matérias que valem mais para o curso que eu quero. Outra dica é se preparar física e mentalmente para as 5 horas de prova em cada dia do Enem. E claro, é preciso também reservar momentos para o descanso. Provavelmente vou manter um ritmo de estudo mais acelerado só nessas próximas 2, 3 semanas para começar a desacelerar nas semanas mais próximas, assim, porque ficar cansada e esgotada mentalmente não vai me ajudar em nada, né? Renovar o contrato de aluguel tem sido uma tarefa difícil para os inquilinos. É que o IGPM, o índice geralmente usado para calcular esse reajuste, acumula alta de quase 25% em 12 meses. A orientação nesses casos é sempre negociar. Vamos ver na reportagem. Marília alugou uma casa no ano passado e, perto de completar 1 ano de contrato, foi contactada pelo proprietário do imóvel para decidir qual taxa seria adotada no reajuste do preço. O IGPM estava muito alto. Ele ligou e perguntou, tudo bem para vocês? Aí, ou vocês preferem que a gente tente pelo IPCA? E a gente preferiu, obviamente, ser pelo IPCA e ele topou super. Normalmente, os contratos de aluguel adotam o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas como parâmetro de reajuste. Em 12 meses, a alta acumulada pelo IGPM já chegou a 24,86%. O reflexo aparece nos preços de aluguel, que passam a ficar muito altos e a renegociação se torna inevitável. Por isso que 80% dos casos hoje em dia estão sendo aceitos pelo proprietário sem problema algum. É melhor ele aceitar isso, ficar com o risco, ficar com o imóvel vazio. A adoção de outro índice para o reajuste, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, tem sido a estratégia para a manutenção de muitos contratos de aluguel. Isso porque o IPCA pode trazer uma resposta mais próxima à realidade de consumo das famílias. Um levantamento do site Quinto Andar mostra que a rescisão antes do prazo do contrato é 87% menor quando inquilinos e proprietários negociam. A gente reconhece que a realidade atual, até por uma questão de segurança para o locatário, tem feito com que o IPCA esteja sendo utilizado como primazia nos novos contratos de locação. Uma campanha da indústria têxtil pretende estimular as condições éticas e humanas em toda a cadeia produtiva do setor. A proposta é envolver as confecções, as grandes lojas e os consumidores numa campanha para acabar com o uso do trabalho degradante. As roupas que saem desta estamparia na zona leste de São Paulo vão para as vitrines das grandes lojas. A empresa tem um selo de certificação da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que atesta o respeito às normas de trabalho e meio ambiente. É muito gratificante, né? Você saber que você está trabalhando num lugar que te dá todo o suporte, você sabe que está seguro, né? E é uma empresa onde eu me sinto bem, eu faço o que eu gosto, dá muita satisfação. Uma campanha idealizada pelo setor dá às empresas que oferecem condições éticas de trabalho. Os grandes magazines se comprometem a contratar apenas das empresas certificadas, que devem obedecer a uma série de critérios para ganhar o selo. Todos os fornecedores dessas marcas, eles participam do programa, eles sofrem auditoria pelo menos uma vez por ano. O auditor, ele percorre um checklist de mais de 150 questões, verificando exatamente as condições de trabalho
a formalização da empresa e as questões relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente. A ideia da campanha é envolver toda a cadeia de trabalho no combate à informalidade, ao trabalho infantil e ao trabalho análogo à escravidão, problema que ainda afeta o setor. Somente em São Paulo, no último ano, foram 147 denúncias de trabalho escravo, um cenário que a indústria têxtil pretende superar. Com toda a situação regular, a estamparia tem a certificação ouro, considerada a mais alta. Essa parte de funcionário, meio ambiente, tem algumas coisas que você não pode nem ter nenhum tipo de falha. Você é automaticamente já desclassificado. A gente sempre solicita que os consumidores cada vez mais prestem atenção que está por trás das roupas que eles adquirem, como foram feitas essas roupas. Quanto mais informações trouxermos para o consumidor, mais consciente ele vai estar no momento da sua decisão de compra. Agora vamos às notícias internacionais. Entre os destaques da semana estão as fortes chuvas na Ásia que causaram dezenas de mortes e muita destruição. Veja em nosso giro pelo mundo. Na Índia, a região mais afetada foi o estado de Kerala, que concentra o maior número de mortos. Mas o vizinho Nepal também contabiliza dezenas de perdas depois que enchentes tomaram ruas, derrubaram pontes e causaram deslizamentos de terra. Muitas pessoas ficaram ilhadas e outras puderam ser resgatadas e hoje estão em abrigos seguros. O período de monções na Índia geralmente vai apenas de junho a setembro, mas este ano as chuvas ainda não deram trégua aos moradores. A previsão do tempo é de mais chuva, pelo menos durante a próxima semana. A semana também foi marcada por uma tragédia durante as gravações do filme Rust, no estado americano do Novo México. O ator Alec Baldwin matou a diretora de fotografia ao usar a arma cenográfica. O diretor do filme também ficou ferido. A polícia investiga qual foi a munição usada e as circunstâncias do disparo. O que se sabe é que o tiro aconteceu durante uma cena do filme. Na segunda-feira, morreu o ex-secretário de Estado norte-americano Colin Powell, aos 84 anos. Filho de imigrantes jamaicanos, Powell foi o primeiro negro a assumir um alto cargo no governo dos Estados Unidos. Ele serviu a 3 ex-presidentes republicanos em altos postos até se tornar secretário de Estado no governo de George W. Bush, cargo que corresponde ao ministro de Relações Exteriores do país. Mas apesar da carreira considerada brilhante, Colin Powell também ficou marcado por patrocinar a guerra do Iraque. No fim deste mês, na Escócia, chefes de Estado e de governo do mundo todo vão estar reunidos na Conferência Climática das Nações Unidas. Estudantes que moram na cidade anfitriã da conferência têm várias sugestões aos líderes mundiais para deter as mudanças climáticas. São crianças de 5 a 12 anos de uma escola primária, que, apesar da pouca idade, estão preocupadas com o futuro. Usar menos energia e economizar água são algumas medidas sugeridas para proteger o planeta. Mas o que eles acham mais importante é que todos deem o seu melhor e, assim, façam uma grande diferença na Terra. E uma situação inusitada aconteceu lá no Vaticano esta semana. Uma criança quebrou todos os protocolos e conseguiu voltar para casa com um exemplar daquele chapéu que o Papa Francisco usa, o solidel. O menino roubou a cena ao entrar no meio da audiência geral do Papa. Ele cumprimentou o pontífice e começou a namorar o chapéu. O garoto aponta várias vezes para o solidel. Ganhou até um assento ao lado do pontífice, mas ele foi persistente. E o tão desejado solidel agora é dele. O Papa Francisco explicou que o menino tem uma deficiência e aproveitou para agradecer a ele pelo ensinamento que deu a todos: agir com o coração. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver como pesquisadores brasileiros estão usando inteligência artificial para analisar a temperatura dos oceanos. Não saia daí, voltamos já. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia encerrou a fase de investigações esta semana. Ao final, o parecer concluiu que houve a prática de 24 crimes e pediu o indiciamento de 68 pessoas físicas e de 2 empresas. Veja em nosso resumo. Entre os possíveis indiciados está o presidente Jair Bolsonaro, acusado de 9 crimes, entre eles de responsabilidade, contra a humanidade, prevaricação e uso irregular de verba pública.
Também aparecem na lista de denunciados ministros, ex-ministros e parlamentares. O texto, de 1.200 páginas, pede ainda a investigação da Precisa Medicamentos, suspeita de irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin, e da VTC-Log, empresa responsável pela logística das vacinas e insumos contra a Covid. E, além delas, sugere o indiciamento de 11 pessoas ligadas à operadora de saúde Prevent Senior, acusada de incentivar o tratamento precoce com o chamado kit Covid. A leitura do relatório final, na quarta-feira, foi um dos momentos mais aguardados da CPI e marcou a conclusão da fase de investigações. Mas os senadores começaram a semana ouvindo vítimas da Covid, numa sessão marcada pela emoção. O primeiro a ser ouvido foi o representante da ONG Rio de Paz, que cobrou medidas para o enfrentamento da Covid-19. Do Amazonas, a enfermeira Mayra Pires relatou o drama dos profissionais de saúde do estado. Ela contou que teve toda a família infectada e perdeu uma irmã para a doença. Já a Giovana, que falou pelas vítimas do Nordeste, perdeu os pais no intervalo de 14 dias e, com apenas 19 anos, vai ter que cuidar da irmã que tem 10. De São Paulo, Kátia, que também perdeu os pais, contou que a mãe chegou a ser atendida pela Prevent Senior, mas não sobreviveu. A sessão terminou com uma homenagem aos atingidos pela Covid-19. Foram distribuídos lenços e exibidas imagens em memória das mais de 600 mil vítimas. As acusações contra o presidente Jair Bolsonaro foram rebatidas pelo líder do governo no Senado. Em viagem, o presidente afirmou que o governo não tem culpa de nada. Agora, o relatório vai para a votação dos membros da comissão. A aprovação depende do apoio da maioria dos integrantes. O colegiado não tem poder para indiciar os acusados. Por isso, o documento deverá ser encaminhado aos órgãos competentes, como o Ministério Público Federal e dos estados, para o início das investigações. Uma pesquisa internacional mostrou que mais de 40% dos brasileiros passaram a consumir mais álcool durante a pandemia. Nesse período, também cresceu a busca por apoio em grupos de alcoólicos anônimos. O desemprego e a solidão na pandemia foram fatores que levaram esta mulher de 58 anos, que pediu para não ser identificada, a aumentar o consumo de álcool. De acordo com uma pesquisa feita pela Organização Pan-Americana da Saúde, 42% dos entrevistados no Brasil relataram alto consumo de álcool neste período. Quando eu pedi ajuda para minha filha me internar, a mais velha. Aí ela falou assim, mãe, o seu caso não é internação. Aí ela começou a procurar na internet e achou eu estou aprendendo muito com eles. Eles são muito atenciosos com a gente. O Inês fala, você não está mais sozinho, é verdade. Durante a pandemia, os pedidos de ajuda nos alcoólicos anônimos triplicaram. Os 5 mil grupos de AA passaram a receber cerca de 100 pedidos de ajuda por dia nas reuniões em formato virtual. Principalmente porque as salas ficaram fechadas e Alcoólicos Anônimos iniciou um movimento através das plataformas digitais, possibilitando que pessoas de todo o Brasil, inclusive naqueles locais que não existia uma sala de Alcoólicos Anônimos, pudessem alcançar a Irmandade e fazer assim a sua recuperação através de um celular ou de um computador. Eu quero crescer, quero ir para frente, quero arrumar um serviço para me trabalhar e Deus me ajudar, eu vou sair dessa. Outro impacto durante esse período de isolamento foi em relação aos cuidados com a saúde bucal. O medo de se contaminar falou mais alto do que a necessidade de tratar os dentes. Mas especialistas alertam: os riscos de contrair uma doença grave aumentam muito quando os cuidados com a boca são deixados de lado. Quando os cuidados com a higiene bucal e as consultas regulares ao dentista são deixados de lado, há uma grande chance de as bactérias se proliferarem na boca. Elas podem se espalhar pelo corpo e provocar problemas graves em diversas partes do organismo. Corre o risco dessa infecção disseminar.
e formar até mesmo sepse, né, que é a infecção generalizada dos órgãos, ou choque séptico, que aí a gente tem uma baixa da pressão arterial, o paciente fica super grave, precisa daqueles antibióticos mais potentes e muitas vezes acaba evoluindo para óbito. Algumas doenças cardíacas têm início na boca, devido a cáries profundas, gengivas inflamadas e restos de dentes, segundo o estudo do Instituto do Coração. Entre elas estão a arritmia, o acidente vascular cerebral, o AVC, e até mesmo o infarto. Uma infecção na boca do Luiz evoluiu para um problema grave no cérebro. Infelizmente, foram a oportunidade dessas bactérias caminharem para o meu cérebro, causando um empiema cerebral na parte esquerda frontal. Fiquei internado 21 dias na UTI. Para evitar todas essas complicações, é preciso cuidar da saúde bucal. De acordo com o Ministério da Saúde, há no Brasil cerca de 1.200 centros de especialidades odontológicas que atendem pelo SUS, além das unidades básicas de saúde com dentista, que são responsáveis pela resolução de cerca de 80% dos problemas de saúde bucal. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 50 mil pessoas esperam por um transplante de órgãos no Brasil. E entre os obstáculos para que essa fila diminua estão a falta de informação e o preconceito. A reportagem é da nossa afiliada em Santa Catarina, a Rede Bela Aliança. O Alexandre nasceu com uma doença que causou má formação e problemas de saúde durante toda a vida, inclusive nos rins. Já com 19 anos de idade, ele iniciava no tratamento de hemodiálise. Somente em 2019, conseguiu se submeter a um transplante de órgãos, numa tentativa de ganhar mais qualidade de vida. Eu já me sentia um pouco debilitado, para falar bem a verdade, né? São 16 anos, a hemodiálise é uma necessidade que precisa realmente, né? É uma segunda chance de sobreviver, na verdade, né? Foi assim que ele conheceu a Patrícia. A mãe dela também fazia hemodiálise. O casal está junto há mais ou menos 15 anos e nesse período ela acompanhou de perto a mudança que o transplante trouxe. Ele sempre vivia falando, né, que ele queria muito fazer o transplante para até mesmo ter uma qualidade de vida melhor, né? A realidade do Alexandre é também a de muitos brasileiros. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 53 mil pessoas estão na fila de espera para um transplante. Somente esse ano, mais de 5 mil cirurgias foram realizadas até o momento. Números que começaram a se recuperar depois de uma queda de 26% na taxa de doação em 2020. No rim, a gente ainda tem a possibilidade de substituir o rim através da diálise, com todos os poréns do tratamento e as dificuldades que os pacientes passam, mas eles têm a substituição. Alguns outros órgãos não. Se a pessoa não receber um transplante, ela não vai sobreviver. Então, esse ato de doação realmente significa vida. O maior complexo de energia solar do estado de São Paulo começou a funcionar na cidade de Pereira Barreto. A usina tem capacidade para abastecer com energia limpa e sustentável um município de aproximadamente 700 mil habitantes. Veja na reportagem da nossa afiliada em Andradina, a SRC TV. O futuro da energia está bem aqui diante dos nossos olhos. É uma imensidão de placas solares que se movem para lá e para cá, de acordo com a posição do Sol. E tudo pensado nos mínimos detalhes. Este complexo solar ocupa uma extensa área equivalente a 421 campos de futebol e tem capacidade de produzir energia para abastecer, por exemplo, a cidade de São José dos Campos, que tem aproximadamente 740 mil habitantes. Aqui foram investidos cerca de 700 milhões de reais e vai gerar 1.500 empregos. Energia sustentável, abundante e renovável, que não afeta o meio ambiente. O Brasil entrou para o seleto grupo de países com maior capacidade de energia solar instalada. Mesmo assim, usa pouco o sol como fonte de geração de energia. As usinas fotovoltaicas produzem apenas 2,6% de toda a energia produzida na matriz energética. As hidrelétricas produzem cerca de 63% dessa energia produzida no Brasil.
Eu conversei com um especialista em sistema solar que falou da importância da energia sustentável. Produzindo essa energia limpa que a gente fala, você está contribuindo e muito, não só com o bolso, mas também com o meio ambiente. E para se ter uma ideia, o custo de uma usina fotovoltaica é 50 vezes menor, mas a vida útil é de 35 anos, enquanto a hidrelétrica chega a durar 100 anos. Mas, como por aqui a nossa maior energia vem do céu, vamos continuar apostando no sol. Por meio da inteligência artificial, pesquisadores brasileiros estão analisando o impacto do aumento das temperaturas no Oceano Antártico sobre micro-organismos. E esse impacto pode afetar toda a vida animal da região. A região antártica, no sul do planeta, é fundamental para a manutenção do clima da Terra. É lá que se formam as águas profundas que percorrem o globo. Pesquisadores do Instituto Oceanográfico da USP usaram modelos de inteligência artificial para estudar o impacto do aumento da temperatura do oceano em micro-organismos da região. A gente usou ferramentas aí que estão ligadas aí à inteligência artificial. A gente queria entender qual seria o efeito dessas mudanças nas comunidades de micro-organismos. O estudo considerou cenários de aumento de até 1,6 graus Celsius no oceano de 2015 ao ano de 2100. Os pesquisadores descobriram que as temperaturas mais altas provocam a diminuição de alguns seres microscópicos produtores de nutrientes e o aumento de alguns grupos que não produzem seu próprio alimento. O aumento da temperatura do Oceano Antártico pode afetar até os mamíferos, segundo os pesquisadores. Isso acontece porque os micro-organismos são produtores primários, essenciais para a manutenção de toda a vida marinha da região. Vai ter uma alteração drástica dessa comunidade microbiana que vive ali e provavelmente vai ter um efeito aí em larga escala também nos animais que vivem naquele local. Esperamos que haja tempo da gente tentar remediar esses efeitos aí das mudanças climáticas. Precisa ter um comprometimento do globo como um todo, da sociedade global, para correr atrás de um desenvolvimento sustentável que não seja tão dependente, por exemplo, de combustíveis fósseis. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia. Fique com imagens do Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, que voltou a receber visitantes. Uma boa pedida para quem quer conhecer mais da história de Minas Gerais. Tchau e até semana que vem.